Sérgio, muito frio. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Tremendão. Boa tarde, ouvintes. Orlando, bem gelado, hein? Hoje, mas ontem estava mais fria, não estava não? Eu acho que tava, mas acho que eu tô ficando velho, Orlando. Você? Só você? Ele fala, tô ficando velho e olha para a cor dos meus cabelos aqui, né? Barbaridade. Bom, vamos então bater um papo com o Dr. Sérgio. O assunto é MEI novamente, porque é um assunto assim de muito interesse para muitas pessoas. Dr. Sérgio, existem vários assuntos relacionados a MEI que eu acho que é interessante a gente abordar, né? Como o tema aí de desenquadramento, por exemplo. O que é, na realidade, um desenquadramento do MEI? Orlando, como você mesmo comentou, o MEI é uma modalidade de empresas aí que tem crescido bastante no Brasil, né? Você tem uma grande quantidade de empresas que estão no MEI. O que ocorre geralmente, Orlando, é que o MEI ele tem um teto, né, de faturamento e quando você ultrapassa esses valores, você pode ser desenquadrado. Então, o que acontece? O desenquadramento ele pode ocorrer por opção do próprio MEI, ele pode solicitar o desenquadramento, ou ele pode entrar em alguma atividade que seja vedada a opção pelo MEI, também ocorre o desenquadramento, ou o caso também ele ultrapasse o limite de faturamento anual, onde ele acaba desenquadrado também do MEI. E qual seria, no caso aí, conforme você explicou, o limite que o MEI deve respeitar? Quais são os perigos de ultrapassar esse limite e se é passível de multa também ou não? Orlando, o valor anual da MEI hoje é R$ 81 mil. Ano. Né? Ano. Então, esse valor também, se caso ela for aberta, né, no decorrer do ano, ele é proporcional ao número de meses da abertura. Tá? Seria um valor bom, né, 81, porque é um microempreendedor, né, doutor Sérgio? O MEI, o que acontece? Ele vem para atender, de fato, né, aquelas pessoas que ficam na informalidade. Né? Sim. O que ele trouxe até quando do lançamento? Por exemplo, você pega uma manicure, uma cabeleireira e tal, você tem aquela empresa, né, só que você estava no informal, digamos assim, né, como pessoa física. Então, o MEI veio para atender essa classe. Né, e acabou também abrangendo umas outras atividades, empresas de pequeno porte que acabam trabalhando com isso. Né? É um teto bom, 81 mil ano, na sua opinião? Orlando, se você for buscar a finalidade da MEI, não é um valor, assim, digamos assim, ruim, entendeu? Sim. Eles falam de um aumento aí até de 120 mil ano também, que eu acho que seria um valor até razoável, digamos assim, né? E se você ultrapassar esse limite, doutor Sérgio, resulta já em desenquadramento? Orlando, é assim, se você ultrapassar o limite em até 20%, 20%. Você vai fazer o quê? Você vai pagar o imposto excedente e vai ser desenquadrado a partir do ano seguinte. 20% seria mais ou menos 16 mil reais ano? 16 mil reais. A mais, né? Fiz uma conta aqui, vai dar 90 e algumas coisas, mais de mil aí, né? Aí o que acontece se você ultrapassar 20%? Então, aí você vai pagar, um exemplo, porque o MEI ele tem um valor mínimo que você paga lá. Certo. Quando você ultrapassa os 20%, você vai pagar o imposto da diferença, tá? Que daí você vai ser tributado como uma microempresa normal. E você vai ser desenquadrado a partir do ano seguinte. Ah, você é desenquadrado, daí no ano seguinte já não vai ser MEI aí, mais. No ano seguinte você não é mais MEI. Aí você já passa a ser ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque isso é uma prova nítida de que aquela empresa cresceu, né? Aquele MEI cresceu, né? Já desenquadra daí. Sim. E só aproveitando, Orlando, o cuidado que tem que ter se você ultrapassar além de 20%. Ah, tá. Porque até 20 é limite. Porque se você, por exemplo, ultrapassar 100 mil, 110 mil no ano, você retroage a 1º de janeiro e vai pagar imposto com multa e juros. O multa e juros aí é pesado o negócio. Fica pesado, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, entendeu? E o que fazer, doutor Sérgio, na realidade, para a gente resolver o desenquadramento? Então, Orlando, o que é a questão? A pessoa tem que se atentar, né, ter o controle das notas fiscais emitidas, até para ele tomar cuidado para não ter esse desenquadramento, né? Sim. E o que acontece? Uma vez que você ultrapasse o limite, você tem que comunicar, você tem um prazo que é até o último dia útil do mês subsequente para comunicar a Receita, né, que houve o excesso de faturamento, digamos assim, e que você tendo ciência de que a partir do ano seguinte você já não pode ser mais MEI, que você vai ser, né, tributado pelo sistema de microempresa ou já não enquadra mais, né? Exatamente. E existe assim, doutor Sérgio, atualmente, alguma outra novidade recente para os MEIs ou não? Então, Orlando, desde da implantação do E-Social, várias empresas, né, elas já têm o que a gente chama de domicílio eletrônico trabalhista, né? O que é isso aí? Hoje o Ministério o DET? O DET. Hoje né, teve uma alteração até da CLT, o artigo 628A, ele traz essa possibilidade da comunicação eletrônica. Certo. Então, o que acontece hoje, né? Não só o trabalhista, mas assim, o Estado, a Receita Federal,
é como se você tivesse ali uma caixa de e-mail e o órgão federal ou estadual vai te mandar mensagem sobre algumas coisas. O que tem essa situação? O MEI era para ter sido a partir de maio, a obrigatoriedade do DET, foi passada agora para a partir de 1º de agosto. Certo. Então, a partir do mês que vem... Aumentaram o prazo um pouquinho. Isso, né? aumentaram o prazo. E o que eles têm que fazer, um exemplo lá? Porque a gente sabe que o MEI ele pode ter um funcionário, né? É um único funcionário. Então, as comunicações do Ministério do Trabalho para com a empresa, ela pode ocorrer via esse DET. Tá. Esse DET aí que você está falando, ele na realidade ele visa o quê? Aumentar a transparência da fiscalização? Na verdade, é assim, ele tenta agilizar a questão da comunicação entre a fiscalização do Ministério do Trabalho e a empresa. Tá certo. Porque o que acontece hoje, né? Você tinha por via de regra, né? Nós que somos um pouquinho mais antigos, a fiscalização ela ocorria normalmente, o fiscal ia até a empresa, pedia documentação, tal. Hoje, como você... Era moroso o negócio, Exatamente. Né? Hoje, todas as informações que você presta de um funcionário registrado, ele vai via e-social. Então, que é um sistema do governo que foi elaborado. Então, por exemplo, você tem carteira de trabalho digital. Quando você vai registrar um funcionário, você tem lá fazer o exame admissional, tem exame demissional. Está tudo ali, né? Tem tudo uma informação. Então, um exemplo, se porventura... o Ministério do Trabalho ali, Emprego, perceber alguma coisa que você tem alguma irregularidade, ele pode vir a te notificar via DET. Para você regularizar. Entendi. Entendeu? O DET substitui o fiscal. Exatamente. E aí, o que ocorre, né? Se você não tem esse cadastro atualizado, ou se você não está acompanhando, você talvez não vá receber essa notificação e pode haver ter problemas. E o MEI, doutor Sérgio, ele está obrigado, na realidade, a ter esse cadastro aí no domicílio eletrônico, o DET? Sim, ele é obrigatório a ter o cadastro. Não existe multa para não fazê-lo, Orlando. Sim. Tá? Só que assim, se você receber uma comunicação via DET, para todos os efeitos, assim, ele já existe e você tem que atualizar o cadastro. Porque todo mundo que tem CNPJ, ele já vai ter esse cadastro, você vai ter que atualizar. Como é que você faz, um exemplo de atualização? Você vai ter que regularizar via certificado digital, alguma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que é uma coisa interessante? Um exemplo, você recebeu uma comunicação e porventura você não visualizou. Certo. Tem um prazo de 15 dias. Passou batido. Tem um prazo de 15 dias. Para todos os efeitos, você vai ser considerado intimado. E se em 15 dias você não vê isso aí? E se você tiver que regularizar e essa regularização não ocorrer e for passivo de multa, você vai ser multado, porque... Nossa, mas então tem que estar com a antena ligada ali, tem que estar prestando atenção nisso, Orlando, né? é assim, algumas pessoas, o que é preocupação? Assim, a MEI, ela entra numa situação daquelas pessoas que acham que é só abrir o CNPJ e pagar a guia. Pagar a guia, emitir nota fiscal, só isso. Entendeu? Então, ela tem trazido umas responsabilidades, umas obrigações que você tem que ficar atento para você não incorrer em problemas futuros. E ela né? tem que visitar, por exemplo, dá para ela entrar nesse DET, então, para saber o que está acontecendo ou não? Dá, ou ela vai acessar normal, Orlando. A pessoa, um exemplo, você tendo, hoje em dia, um exemplo, você tem o portal da Receita Federal, né? Um exemplo, quem tem o seu certificado digital ali, você consegue fazer acesso a todas as informações, não só de imposto de renda, pessoa física, jurídica, toda a situação. Tem que ter o certificado digital. Você pode fazer via certificado ou a senha Gov, que é o que a gente vai comentar aqui depois da realização do cadastro. E como que realiza, na realidade, esse cadastro, doutor Sérgio? Como é que tem que fazer? Então, Orlando, o cadastro ele é feito como? Hoje, todo mundo você tem o portal da Receita e esse portal da Receita ele é acessado de duas maneiras que você pode fazer hoje. Hoje você não... Antigamente você conseguia até fazer um login e senha para acessar. Hoje você não consegue mais. Tá, então, o governo ele tem o quê? Uma situação que a gente chama de senha Gov, que é um acesso a um portal onde você faz essa senha do governo. E essa senha ela tem níveis, que é prata, ouro e bronze. Certo. Via de regra, senha prata e ouro, eles fazem a validação facial sua, né? Para identificar a pessoa que de fato é, né? Correto. E com essa senha Gov, você consegue acessar o portal. Certo. Você vai fazer. Ou, se você tiver o seu certificado digital da empresa, né? Que você vai fazer o acesso. Como é que faz para tirar esse certificado digital aí, a pessoa que não tem esse entendimento? O certificado digital, Orlando, que até seria um material interessante para a gente trazer aí numa próxima... Seria um outro tema, né? Um outro tema legal. Mas é assim, via de regra, o certificado digital é como se fosse uma assinatura eletrônica. Tem uma certificadora específica que você trabalha, né, faz uma situação e você faz o cadastro, né, junto com informações de documentos, CPF, RG, se é empresa, CNPJ e tal. E eles vão emitir para você essa... Ou seria via token ou
uma coisa que você instala direto no seu PC mesmo, onde você pode fazer assinatura eletrônica. Agora é difícil a pessoa, por exemplo, que tem uma MEI e não tem muito entendimento, muito conhecimento assim com internet, essas coisas, como é que vai fazer? Fica difícil, né, doutor Sérgio? Então, Orlando, hoje a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e as pessoas tem que se adequar à situação. Elas vão ter que se adequar à situação. Não é uma coisa reversível, não é uma coisa que você vai conseguir voltar e mudar. Então, não tem outro caminho, né? O que a gente orienta, né? Se você tem alguém ali que tem essas facilidades de mexer com rede social, internet, alguma coisa, você pedir auxílio, né? Ou, no caso, um exemplo, você abriu lá o seu CNPJ, você tem, porque hoje você tem, via de regra, você tem um escritório de confiança que presta serviço. Certo. Né? Procure orientação para ver como é que é o procedimento, ver se não tem pendência. Porque, Orlando, parece que não, mas já teve casos ali no escritório de Aparecida de pessoas que abriram a MEI e deixaram abandonaram. lá. E, olha, depois é um batatá enorme para resolver ali. Inclusive até para dar baixa numa MEI, né? Tem custo, é complicado o negócio. E tem uma particularidade, Orlando, que assim, as pessoas às vezes eles pegam e pensam que, não, a dívida é da empresa. Não, a MEI, se você, mesmo que você, um exemplo, tenha a dívida lá e você vai falar, não, vou baixar esse CNPJ, a dívida fica no seu CPF. Doutor Sérgio, mais alguma outra informação que o senhor acha importante nos passar aqui nesse assunto de MEI? Orlando, a questão da MEI, que, né, a gente comentou que tem várias empresas no Brasil hoje, para se atentar, né, com relação a essas obrigações que estão tendo, que a gente chama de obrigações acessórias, né? Todo cuidado é pouco. E principalmente essa questão de faturamento agora, porque o que acontece? A pessoa que já tem a MEI, ela vai emitindo nota muitas vezes no segundo semestre que ocorrem essas situações, né? Porque a gente sabe, um exemplo, você tem a MEI vários anos. E os valores lá atrás, um exemplo lá, você prestava um serviço, você fazia uma venda, e a gente vai tendo aumento dessas situações. Então, por consequência, vai aumentando o faturamento. Então, e essa empresa não atenta para isso aí, no caso, daí estoura o teto. Estoura o teto. E isso acontece muito, às vezes a pessoa não tem o controle, né, Orlando? Isso tem acontecido com frequência? Olha, Orlando, infelizmente tem uns casos de pessoas ali que não se atentam e acabam tendo problema. Tem umas que não, algumas pessoas já vão acompanhando e vem fazendo certinho, mas já teve casos de pessoas que procuraram a gente ali, que a gente foi ver, somamos o faturamento, tá falando, infelizmente, você ultrapassou. E o caminho é recolher a multa, pagar a diferença e recolher multa depois. E o pior é os casos onde você ultrapassa 20%, porque daí fica caro, Orlando, fica bem caro, e às vezes a pessoa no momento ali não tem a estrutura para poder, né, arcar com aqueles custos, então acaba ficando endividado numa situação ali por falta de atenção. Então, atenção, você que é microempreendedor, preste atenção nisso, tá? Não ultrapasse aí o teto, R$81 mil, você pode chegar até 20% a mais. Se você ultrapassar os 20%, você vai ter que recolher a diferença de imposto e é passível de multa. Aí não tem mais o que fazer, né, doutor Sérgio? Infelizmente. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu? Achei que o assunto... o tema foi legal, porque quantos microempreendedores nós temos aqui em Taquarituba, né? Que acompanham o nosso jornal, né? Então vamos aguardar a próxima semana o próximo tema. Certinho, Orlando, obrigado, viu? E que passe esse frio, né? Eu tô torcendo. Eu não gosto muito. Eu também não sou chegado, eu prefiro o calor. Muito bem, conversamos com o Dr. Sérgio. O assunto hoje foi MEI, né? O DET, que é um sistema eletrônico muito importante de que as pessoas que têm o MEI têm que se atentar para isso, para não entrar aí no desenquadramento. Correto?